Valeu, Viga. Até a próxima, Beijo. viu? E a gente estava falando do Gabigol. O Gabigol pode permanecer, vai renovar com o Flamengo ou vai para o Corinthians? E falando do Corinthians, do lado de cá, do lado paulista, eu tenho ele, Márcio Reis, que já está aqui ao meu lado para trazer todas essas informações. Teve reunião também do Augusto Melo e eu quero que você fale a respeito disso. Vamos lá então, Lívia, boa tarde. Primeiro começando pelo Gabigol, né? O Luan Siqueira, setorista da Rádio Craque Neto, ele deu a informação de que o Gabigol estaria, né, revendo essa questão do apartamento aqui em São Paulo, que realmente estaria muito próximo de fechar com o Corinthians. A gente segue apurando para saber se realmente é essa informação, mas é realmente um dos nomes que o Augusto Melo conta, né, que ele quer nessa nova reformulação do Corinthians, que vai ser bem grande. Então é um dos nomes que ele conta, tem esse interesse, mas ainda vamos esperar e aguardar as cenas dos próximos capítulos para saber se vai realmente fechar com o Corinthians ou não. Juan Oliveira, jogador que tem contrato se encerrando com o Corinthians, acabou se lesionando. O Oliveira se lesionou nesse último treino da equipe do Corinthians. A gente vai aguardar para saber o estado do Juan Oliveira. Que azar, hein? Pelo amor, que azar. No último treino, o cara se ele ficar lesionado por muito tempo, aqui no Brasil foi o que aconteceu também com o Paulinho. O Paulinho acabou se lesionando e tem que ter o contrato renovado com o Corinthians por mais uma temporada. Então vamos ver a situação do Juan Oliveira para saber se vai acontecer a mesma coisa com ele ou não. Sobre a reunião, teve uma reunião ontem do Duílio, membros da torcida, as lideranças da torcida, engenheiro, para poder falar sobre o quê? A ampliação da Neoquímica Arena. Uma das pautas do Duílio Monteiro, do Monteiro Alves, é o ex-presidente, costume, do Augusto Melo, é de realmente ampliar a Arena do Corinthians e deixar ingressos mais populares. Ele fala em 65 mil lugares. Então, você acha que isso seria um foco para 2024? Não tem um milhão de coisas na frente eu acho que poderiam tem ser mais outras importantes? prioridades. O Corinthians tem outras prioridades, mas é um dos planos que ele colocou aqui, né? Na gestão dele, participou Augusto Melo, membros da diretoria, funcionários do clube, né? O Lúcio Blanco, que é responsável pela operação da Arena, o Charles, responsável pela arrecadação, o Ricardo Corrégio, engenheiro. Lideranças das torcidas organizadas: Gaviões, Camisa 12, Estopim, Corigão Chopp, Macabra e a Pavilhão 9 foram as organizadas. Eles falaram bastante coisa, né? Transferido o visitante para o setor leste superior, deixando todo o lado da sul para o torcedor, ou seja, aquela parte de baixo ele ficaria toda tomada por torcedores do Corinthians e os visitantes ficariam na parte de cima, na oeste. Aí ele fala também 70% dos lugares sendo só para de lugares para ingressos populares, o que diminuiria o valor do ingresso, ou seja, aumentaria a assiduidade de torcedores da Neoquímica Arena lá no estádio. Então foi muita coisa que foi falada, está se estudando isso ainda. Não pode se esquecer que o acordo do que o Corinthians tem com a Caixa para poder fazer a quitação do estádio ainda não foi assinado. O acordo está lá na Caixa, o Augusto estuda a situação desse acordo para poder finalmente assinar ou não. Então o que tem em pauta no momento é os jogadores. O Corinthians quer realmente uma reformulação. Esse pedido da ampliação da Neoquímica Arena, que passou por envolvimento da torcida organizada, o engenheiro presente, diretoria do Corinthians, e também para poder saber se vai ou não ter essa quitação. Acho que a principal prioridade do Corinthians para a próxima temporada é a quitação das dívidas. Então quitar as dívidas, quitar o estádio, poder se realmente se ter uma saúde financeira legal, para começar a pensar em reformular o elenco, para poder se equiparar com o Palmeiras e Flamengo, porque hoje o Corinthians está bem atrás desses times. Está bem atrás mesmo. Então, você cuidar da sua saúde financeira, acho que deveria ser o primeiro passo que o Corinthians deveria agir, pensando não só em 2024, mas 25, 26, 27, para não acontecer o que aconteceu nesse ano, de estar praticamente lutando contra o rebaixamento nas últimas rodadas do campeonato. Pois é, você fala, né, sobre essa investida do Augusto Melo para tentar agregar e trazer mais os torcedores para dentro da arena, né? Eu vou trazer os números aqui de ranking de torcida, que em primeiro lugar ficou o Flamengo, né, com a média de 54.499 espectadores por partida. Em segundo lugar, veio São Paulo com a média de 43 mil torcedores, depois o Bahia com a média de 36 mil e o Corinthians veio depois do Bahia, né? O Corinthians, que tem, teoricamente, a segunda maior torcida, né, do Brasil, veio só ali em quarto lugar com média de torcida. Eu acho uma média ótima, né? Acima dos 30 mil torcedores por partida, mas o Augusto Melo quer mais. Mas para isso ele também precisa melhorar dentro de campo, né?
É uma série de fatores, né? Esse ano do Corinthians não foi um bom ano, foi um ano ruim. O Corinthians ele foi eliminado do Campeonato Paulista, não chegou na semifinal. Ele fez uma péssima Libertadores que acabou caindo para uma Sul-Americana que ele não queria jogar, mas acabou chegando até uma fase de semifinal. O Campeonato Brasileiro, em certos momentos, flertou muito com a zona de rebaixamento. A capacidade do estádio do Corinthians é de 46 mil, é o máximo, foi o público recorde nessa temporada aqui. Então, uma série de coisas que acabou influenciando também para que não tivesse também todo o jogo tivesse lotação máxima e o alto valor do ingresso. Isso atrapalha. Isso mudou, de certa forma, o perfil da torcida do Corinthians. Uma coisa é você ter como eram os jogos antes. O time popular, né? Um time popular no ingresso um pouco mais barato. Claro que você vai ter mais torcedor. Mas se você coloca num valor muito alto, não é todo torcedor que vai conseguir ficar pagando esse alto valor. Claro. E é isso que o Augusto quer. Ele quer dar 70% de ingresso para a torcida do Corinthians mais populares, porque você vai aumentar o número de torcedores. Consequentemente, você vai aumentar a sua renda. Então dá para entender o que ele quer com esse plano. Porque o valor realmente na Neoquímica Arena é muito alto. Não dá para você ir todo jogo na Neoquímica Arena você gastar. Lembrando que é o transporte, é o que você vai consumir lá, sabe? É muito gasto. Então, se você diminuindo o valor, você vai ajudar o torcedor também. Ô, Márcio, falando também sobre projeção de 2024, né? Tem sido muito criticado o Rojas, né? Que chegou e não está sendo muito produtivo, 20 partidas jogando ali com o Corinthians, nenhum gol, é um jogador caro. O que se projeta aí para o próximo ano? Quais são os planos para o Rojas? Olha, primeiro é um jogador que se lesionou bastante, né, durante essa temporada, não conseguiu desenvolver o seu bom futebol e acabou ficando no banco de reservas. Então acho que a primeira ideia é você realmente fazer um trabalho mais físico com o Matias Rojas nesse início de temporada, uma pré-temporada realmente bem feita com o Matias Rojas para ele estar no auge da sua forma física já no início de 2024. Técnica, é um jogador que tem técnica. Ele não fez gols, mas ele foi muito importante, principalmente na bola parada. Chute, média e longa distância. Que tá em falta, né? Tá em falta. E é um jogador que tem esse recurso. Então, assim, ele foi importante na bola parada, ele pega bem na bola, mas ele não esteve 100% fisicamente desde que ele chegou no Corinthians. Desde que ele se lesionou naquela partida contra o Bahia, ele não ficou 100%. Então, daí pra frente, ele foi realmente jogando no sacrifício. A parte física é o que precisa ser feito, corrigida no Matias Rojas nesse momento. E aí, depois, a parte técnica, eu acho que ele tem chance de ganhar essa titularidade. E o Renato Augusto, hein, Márcio? A situação do Renato Augusto é uma situação de que ela está se esticando e não deveria. Pelo tamanho do Renato Augusto, a história que ele tem no Corinthians, os títulos que ele ganhou, a importância que ele tem e o apego que a torcida tem com ele, acho que deveria ter sido feito, ou deveria estar sendo feito, um fim de ciclo mais digno para o Renato Augusto. Eu acho que ele não vai ficar, pelo menos é o que está aparecendo, é o que está aparentando, ele não deve ficar no Corinthians. Se falava num contrato de produtividade para o Renato Augusto para ele ficar no Corinthians, mas não me parece que esse contrato vai ser apresentado, porque os dias estão se esticando, ele já demonstrou a sua insatisfação e até agora não chegou nada. Então eu acho que realmente ele não vai acabar ficando no Corinthians, mas deveria ter tido ou ter um cuidado maior com o Renato Augusto. Se não for ficar, não tem problema, é o mundo do futebol e ciclos se encerram, mas pelo menos deviam chegar no Renato Augusto, ele ser o primeiro a saber e não ficar nesse imbróglio todo para ficar alongando essa história do Renato Augusto. Salve Corinthians! Salve fiel torcida! Então teremos a Neoquímica Arena passando por uma excelente reforma. Na verdade, será um aumento da capacidade, onde o presidente Augusto Melo quer aumentar a capacidade da arena para suportar mais de 65 mil fiéis do bando de louco. Seja muito bem-vindo ao canal Timão TV. E antes da gente dar continuidade, já te faço convite, deixa o seu like e se você quiser ficar muito bem informado sobre o Corinthians, já se inscreve aí. E é claro, eu quero saber a sua opinião, o que você está achando desse aumento de capacidade da Arena Corinthians. Você acha que vai valer a pena o estádio passar por tal reforma? Deixa aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Então teremos aí, fiel torcida, o nosso presidente Augusto Melo já iniciando seus trabalhos, já fez reunião aí com as torcidas organizadas, já teve encontro também com o seu executivo, né? O mesmo que está trazendo ali o executivo do Galo, um dos mais comentados do Brasil. Ou seja, o Augusto Melo realmente está indo para cima, né? Tentar cumprir
todas as suas promessas, já começou a fazer a limpa, aquela barca tão aguardada pelos torcedores do Corinthians. Muitos jogadores passaram o ano inteiro sem conseguir render, sem conseguir entregar o que era exigido. E agora só falta o Augusto Melo começar, o Corinthians, melhor dizendo, né, começar a anunciar os novos reforços de peso. Então, contando tudo isso, a Neoquímica Arena com 65 mil lugares, jogadores de peso, como Augusto Melo está prometendo, tudo isso, é claro, pode deixar a Neoquímica Arena um caldeirão, uma verdadeira panela de pressão. E com o apoio da fiel torcida, a meu ver, o Corinthians tem tudo para voltar a ser campeão. Mas e o que você está achando desse atual cenário do Corinthians? Você acha que o Coringão vai vir forte no ano 2024? Deixe nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Então, vamos para cima, Timão! O